Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é como a Gazeta do Povo virou um jornal de direita. Então vamos lá, meus amigos, com certeza a Gazeta do Povo não mudou por causa da personalidade ali dos donos do canal. Também não mudou só porque foi ali uma mudança natural do mercado de ideias. E também não foi porque deu na telha da equipe ali. Nenhuma dessas hipóteses explicaria ali o que aconteceu. E pensa, um jornal não é uma coisa neutra que flutua no ar ali como se estivesse fora da sociedade. Algo fora e que documenta ali os acontecimentos. Um veículo de comunicação é uma empresa concreta ali com custos, com receitas, com donos, com funcionários, e ela também existe dentro da luta de classes e também obedece às regras de acumulação de capital, ou seja, ela precisa sobreviver economicamente. Como diria o nosso amigo Gramsci, a empresa funciona como um aparelho privado de hegemonia. Isso quer dizer o seguinte, que o jornal não serve só para vender informação como se fosse uma mercadoria qualquer, ela também serve para organizar o consenso de uma sociedade. Ou seja, ela ajuda a convencer a sociedade a aceitar as ideias ali que interessam a certas partes de uma classe dominante. E o meu objetivo com esse vídeo aqui é desmontar essa transformação da Gazeta do Povo. Até porque eu sou de Curitiba, eu conheci uma outra Gazeta do Povo ali quando eu era pequenininho. Foi através da Gazeta do Povo que eu soube que ia ter show do Iron Maiden, em 1996, ali no estádio do Couto Pereira. E tinha o Caderno Fã ali, que não tem foto disso, mas era uma edição que saía nas sextas-feiras e era muito boa. Se você conhecia aí, diz aí nos comentários. Era liderada aí pelo Abonico Ricardo Smith e tinha uma qualidade altíssima ali. Mas enfim, o jornal deixou de ser um jornal regional ali, de um perfil geral, para virar um veículo nacional de nicho conservador. Então o que a gente vai ter com a Gazeta aqui é um processo que a gente chama de reestruturação produtiva, porque essa mudança não aconteceu por gosto ideológico puro. Eles falaram, vamos virar à direita agora, porque a gente acredita nessa parada 100% aqui. Ela foi forçada por uma crise do capital no setor de mídia no Brasil. E é toda essa loucura que a gente vai entender aqui nesse vídeo. Mas tem um lugar que eu descobri que não deu guinada para a direita ainda, que é a nossa área de membros do canal. Muito obrigado, capirotos, corotes azuis inomináveis. O apoio de vocês é fundamental para que eu continue esse trabalho. Estamos chegando a 1000 membros. Muito obrigado pelo apoio para todo mundo que está nesse começo do canal ainda. Eu considero isso um começo. E se você quiser receber os vídeos do canal com antecedência, até uma semana de antecedência, sugerir novos vídeos para o canal também e ainda receber vídeos exclusivos, vai no botãozinho abaixo do vídeo, o valor para se tornar membro começa com 5 por mês. E dentro desses vídeos exclusivos tem cursos também. Então dá uma olhadinha lá depois, mas se não puder se tornar membro, tá tudo certo também. Deixa aquele like, isso ajuda bastante a levar o conteúdo para mais pessoas. E também não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E vamos continuar. Então a Gazeta do Povo foi fundada em 1919 e dá para dizer que ela se mistura com a formação da própria burguesia aí do Paraná ao longo do século passado. Porque o jornal não nasceu como um negócio comum ali, pensado apenas para dar lucro. Desde o começo ele funcionou como um instrumento de intervenção política. E o jornal foi comprado pelo Francisco Cunha Pereira Filho e seu sócio aí também, o Edmundo Lemanski, em 1962, e isso marcou o início ali daquela construção de um grande grupo de mídia. E com o tempo esse grupo passou a ter algo ali muito perto de um monopólio de informação aqui no estado do Paraná, né, que eu moro. E a família Cunha Pereira não é apenas dona dos meios de comunicação, ela faz parte da classe dominante paranaense. Tem ligações familiares e políticas que conectam essa família a outras áreas do poder econômico e político do estado. E tem estudos aí sobre a genealogia da família que vai contar que poucas famílias controlam a comunicação de massa no Paraná. E a própria Gazeta do Povo, em 2011, vai publicar uma matéria chamada Políticos são donos de 15% das rádios do Paraná, onde 54 emissoras de rádio das 355 com registro no governo federal pertencem a políticos ou familiares. Como se fosse o Instagram dos caras ali. E esse estudo aqui vai falar do Francisco Cunha Pereira Filho, então, e aí os seus herdeiros junto com a família Alemãs, que vão ser donos da GRP-Com, Grupo Paranense de Comunicação, que domina a RPC TV, 8 emissoras de TV afiliadas à Rede Globo. Então vai ter tudo isso aqui. RPC TV, G1 Paraná, Globo Esporte Paraná, Paraná Online, os jornais Gazeta do Povo, o Jornal de Londrina, Gazeta Maringá, Tribuna e várias rádios aí, 98, Mundo Livre, Cultura FM, fora algumas outras empresas aqui também.
também. E aí vai se misturar com outras famílias aí, do apresentador Ratinho e seu filho, o Ratinho Júnior, né, que era secretário do Beto Richa na época. E se a gente olhar ali a genealogia da família dele, vai mostrar uma presença constante dos membros ali da vida pública, muitas famílias tradicionais envolvidas, como a Júlia do Amaral Ferreira aqui que ele vai se casar. Enfim, vai ser uma típica estrutura de propriedade cruzada ali de influência dinástica, que é algo bastante comum no capitalismo brasileiro mais recente aí, para manter ali o capital fechadinho e circulando legal. E até ele falecer em 2009, ele vai exercer aquele papel de um verdadeiro ali barão da mídia, né? Porque a influência dele é muito além ali das páginas do jornal. Ele funcionava como um mediador ali entre os interesses do empresariado local, como o agronegócio, indústria e também o Estado. E como mostrei, o GRP-Com vai crescer bastante, vai incluir uma série de rádios, jornais, televisão, mas a estratégia para a Gazeta do Povo vai ser seguir aquele modelo chamado de catch-all, que é também conhecido como jornalismo ônibus. E esse modelo foi dominante no século passado, porque ele se baseava naquela ideia de neutralidade objetiva. Então o jornal tentava falar com todo mundo ao mesmo tempo, desde o operário até o banqueiro, e isso não era por acaso, porque a receita do jornal dependia principalmente de dois pilares. E quais vão ser esses pilares aqui? O pilar 1 era a publicidade de massa, ou seja, grandes anunciantes do varejo ali, do mercado imobiliário, do setor automotivo também. Eles precisavam atingir o maior número possível de pessoas. Eu lembro que a gente abriu o jornal assim, tinha uma propaganda gigantesca da CCV, vendendo carros ali da Chevrolet. Era uma página inteira no jornal, mas tinha também uma outra coisa, que eram os classificados. Então tinha aquele controle também dos pequenos anúncios de compra e venda. E eles garantiam dinheiro ali entrando todos os dias no caixa do jornal. E não era baratinho esses classificados, não. Eu lembro que eu fui anunciar meu Master System para vender lá, e era tipo, sei lá, 1/4 do valor do videogame na época. Mas aí eu acabei anunciando no Alô Negócios, que se eu não me engano era de graça ou era bem mais barato. E nem era colorido assim, tá? Era preto e branco na época. E aí eu consegui vender meu Master System com sucesso e depois comprei o Mega Drive com o jogo Sonic. E aí nessa fase a linha editorial da Gazeta do Povo era conservadora, porque refletia o jeito de pensar ali da elite de Curitiba. Mas ao mesmo tempo ela era moderada na prática, porque o jornal precisava parecer isento para não afastar leitores ali de posições políticas diferentes. E esses leitores eram essenciais para manter a tiragem ali do impresso em nível alto. E a estrutura física do jornal era pesada. Cara, o de domingo, ele vinha virado em duas partes assim, se tu virasse mais uma, aquilo virava uma arma. Era pesado de verdade. Mas durante a semana era mais de boa. E tinha grandes gráficas ali rotativas, frota de caminhão para distribuição, centenas de bancas também. E tudo isso criava custos muito altos. E esses custos só podiam ser pagos se o jornal tivesse muitos leitores ao mesmo tempo. E por isso a ideologia do jornal tinha limites bem claros. Ela era contida pelas necessidades do negócio. E para continuar vendendo e mantendo a máquina funcionando, o jornal não podia se dar o luxo de afastar grandes pedaços do público ali não. Mas a parte mais importante desse vídeo vem agora, nesse período entre 2014 e 2016, porque vai ser nesse momento em que as contradições do modelo tradicional de negócio do jornal, eles vão explodir. E isso não aconteceu por uma simples mudança ali do gosto do público. Foi um colapso estrutural daquelas bases que sustentavam o jornalismo impresso como um negócio. E o ano de 2015 foi desastroso ali. 2016 também. Nesse período o PIB caiu mais de 7% no total. 2015 aqui, 3,8%. E o setor de serviços aqui, que é muito importante para Curitiba, para essa economia urbana, né, ele sofreu quedas fortes. Interrompeu um ciclo de crescimento que durava ali 10 anos. E para a indústria de mídia, essa recessão não criou problemas do zero, porque pensa, já tinha ali uma tendência ruim que foi acelerada. E as verbas de publicidade, tanto de empresas privadas quanto do governo, elas sofreram cortes grandes. As receitas dos jornais perderam 9,7%, revista 20,9%. A editora Abril vive situação dramática e que vai se acelerar ali até 2018. Mas a editora Abril aqui é uma outra história. Mas no caso da Gazeta do Povo, a situação vai ficar ainda pior por causa da Operação Lava Jato. E vai ter esse jornal Impacto Paraná aqui que vai dizer também, além da farta verba publicitária que sustentava a empresa da família Cunha Pereira, não são poucos os casos de profissionais da redação que sobreviviam com contra-cheque emitido por órgãos públicos. É o caso do Dino Almeida, que se aposentou como servidor da Assembleia Legislativa sem que tenha dedicado muito tempo de vida ao trabalho na Casa de Leis. Isso é o que diz o jornal aqui, né? Só que com a Lava Jato, as grandes empreiteiras ali, que sempre foram grandes anunciantes, eles tiveram seus caixas ali bloqueados e suas reputações destruídas. E com isso elas pararam de investir em mídia. E ao mesmo tempo o governo federal, que na época era comandado pelo PT, e também os governos estaduais, eles cortaram ali bastante os gastos com publicidade. E isso aconteceu por causa do ajuste fiscal e também da crise política. E a estrutura física do jornal, que antes era um símbolo de força, acabou
virando o contrário, virou um problema financeiro, porque o parque gráfico ali e o prédio da sede, eles passaram a funcionar como um ativo tóxico, porque os custos de produção como papel, tinta, chapa de impressão, eles eram cotados em dólar. E aí em 2015, com a desvalorização do real, porque foi desvalorizandinho, né? Eu lembro 2008 ali, tava 1,5 para 1, algo assim. Depois 2013 ali foi para 3,5 para 1, algo assim. E 2015 estava tipo 5 para 1. E aí esses custos subiram muito. E ao mesmo tempo a receita do jornal que vinha em reais também, ela caiu. Mais custo e menos venda. E aí manter um jornal impresso diário circulando num estado grande como o Paraná, virou uma operação que dava prejuízo. Só que a direção do GRP-Com lá, que nessa época já estava na mão ali dos herdeiros, esses herdeiros ficaram diante ali de uma escolha que não tinha saída fácil. E os herdeiros são a Amélia Filizola e o Guilherme Cunha Pereira aqui. E se tudo continuasse como estava ali, o grupo ia caminhar para quebra, porque o jornal perdia dinheiro a cada exemplar impresso. E a crise não era só passageira, ela era uma crise estrutural. E ainda tinha a questão do dinheiro da publicidade que estava indo ali de forma quase definitiva para o monopólio, que a gente pode chamar de duopólio, né? Que é o Google e o Facebook. E pensa, você competir um jornal impresso com um anúncio online, que você tem uma segmentação muito precisa. Você pode escolher a idade da pessoa que você quer mandar o anúncio, profissão dessa pessoa, se é homem, se é mulher, se gosta de cachorro, se gosta de gato. E ainda na época o preço era muito baixo, porque estava ali no começo, isso vai destruir a margem de lucro aí dos jornais locais e os jornais regionais também. Então todos vão sofrer junto. E aí a resposta do GRP-Com aí para essa crise vai ser uma reestruturação produtiva ali que vai ser muito dura. E esse tipo de movimento é comum quando as empresas passam por crises profundas, né? E o ano de 2017 vai marcar então essa ruptura definitiva aqui, uma ruptura da forma como a Gazeta do Povo funcionava. E aí em maio de 2017 vai acontecer então a última circulação da Gazeta do Povo como formato impresso, quase 10 anos atrás aí. Então o jornal passou a manter apenas uma edição semanal, que era ali no fim de semana, e essa decisão ela foi a primeira desse tipo entre os grandes jornais do Brasil. E para o público isso foi apresentado ali como um processo de modernização, aquele foco ali de mobile first, né, que eles chamam. Primeiro ali no mobile, ser mais moderninho. Então originalmente construído para mobile, o novo site será responsível para desktop aqui também. Então a Gazeta continuará com versão impressa agora semanal, cada exemplar será vendido a R$10 nas bancas selecionadas e os assinantes receberão em casa aos sábados. Também vão ser publicadas as revistas House e Bom Gourmet. A House era muito boa também. Eu não sei se ainda faz parte da Gazeta do Povo, mas era uma redação muito boa, cara. Eu curtia bastante. Eu acho que tá desconectado aí da Gazeta do Povo. Pesquisei aqui, a House ainda tem uma relação com a Gazeta do Povo, mas está mais afastada aí de certa forma. Mas enfim, se a gente for olhar aí do ponto de vista de materialismo, isso foi uma liquidação dos meios de produção físicos para parar o prejuízo financeiro ali. E aí o fechamento do parque gráfico vai vir junto com demissões em massa também, né? E em pouco tempo mais de 60 funcionários vão ser demitidos, e isso não incluiu só os operários gráficos ali, mas também jornalistas, fotógrafos, diagramadores também, editores experientes. E aí o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná vai denunciar o processo como uma demissão coletiva disfarçada, e a acusação era que a empresa queria reduzir custos trabalhistas. E para isso eles trocaram trabalhadores qualificados e mais caros e vão buscar profissionais mais jovens, mais baratos, mais flexíveis também, mais flexíveis para essas novas exigências aí de produção digital. Mas essa não vai ser a primeira vez, isso é em 2017 aqui, mas em 2014 vai ter também a demissão de 14 jornalistas aí pela Gazeta do Povo, e isso vai partir da Federação Nacional dos Jornalistas. Mas enfim, depois de 2017 a redação que vai emergir desse processo, ela vai ser muito diferente da redação que existia antes, e o repórter investigativo que podia passar semanas apurando uma matéria importante para o público, ele vai perder espaço, e no lugar dele vai surgir outros tipos de trabalhador. Isso vai acontecer em vários jornais, né? Mas no lugar desse tipo de profissional, vai surgir outros tipos de trabalhador agora. O primeiro é o produtor de conteúdo digital, ou seja, esse cara que é mais ligado ali em notícias com SEO, né? O conhecido aí como Search Engine Optimization, que tu posta lá no site, aí tem que ranquear as palavras-chave para o Google levar lá para cima, aí quando você pesquisa no Google aquilo aparece, tem que publicar bastante volume de texto também, agir rápido ali para aproveitar os assuntos do momento nas redes sociais. Tudo isso vai ser imprescindível nesse novo cenário aí. E também vai ter um outro cara aqui que vai surgir, que é o colunista de
opinião. E esse cara vai funcionar mais como um influenciador ali, que são pessoas contratadas não para investigar os fatos, mas para dar opinião forte e polêmica, coisa que gere bastante engajamento emocional e compartilhamento também. Então percebam que vai acontecer aqui uma transferência de valor, porque o dinheiro que é antes para a pura ação dos fatos aqui, e isso vai se tornar caro e vai ter um retorno incerto, vai ter uma velocidade também mais lenta, até tu lá, tu ver e encontrar uma notícia que as pessoas se interessem de verdade, a opinião vai ser mais interessante, porque o cara consegue surfar sempre uma onda novinha ali, com a pranchinha dele, mandar as groselhas pra moçada, e no dia seguinte vem outra ondinha ali, ele faz a mesma coisa e segue o baile. Enquanto o repórter investigativo aqui, ele tá lá a semana inteira pesquisando aquele negócio para chegar com uma notícia lá no final. E talvez dá resultado. Aquele já pega o que tá dando resultado e manda brasa. Então isso é muito mais barato e tem muito mais chance de viralizar, principalmente se for uma opinião mais radical. Então essa mudança na forma de produzir o jornal criou justamente essas condições materiais para uma mudança na linha editorial também. E aí pensa, sem a obrigação de distribuir um jornal ali de papel para um público muito variado agora, a Gazeta do Povo vai ficar livre para segmentar a sua audiência. E aí depois de mudar sua estrutura para o digital, reduzir os custos fixos também, o jornal também precisava de uma nova proposta de valor. E na internet, a notícia comum, como um acidente de trânsito, por exemplo, ou uma fala padrão de governador, isso não vai ter valor de troca, porque esse tipo de informação está disponível de graça em muitos sites. Então eles não podiam fazer a mesma coisa que todo mundo estava fazendo ali. E aí para conseguir cobrar assinatura usando um paywall, que é o que a gente tem aqui hoje, né? Se você entra no jornal, tô entrando aqui, hoje tá dizendo aqui da picanha à transparência, 10 promessas não cumpridas por Lula, aí vai ter famílias em conserva aqui da direita, desemprego, inflação e informalidade, governo ignora danos econômicos de fim da escala 6x1, e aí se tu clica para assinar aqui, tu tem um plano básico de 19 por mês, aí tem o plano aí de R$1 por mês, depois vira 32, e o premium que é 49 por mês. Mas enfim, para conseguir cobrar aqui, o jornal precisava oferecer algo que não tivesse em todo lugar. E a resposta vai ser justamente para eles aqui a ideologia. E pesquisadores aí, analistas de mídia, eles apontam que a Gazeta do Povo saiu do modelo de jornalismo informativo e passou para ser um jornalismo de posição, também conhecido aí como jornalismo de convicção. E aí a direção do jornal, com o Leonardo Mendes Júnior na parte editorial e o Guilherme Cunha Pereira, que eu já mostrei antes na parte estratégica, eles vão chegar numa conclusão. E eles entenderam que existia um grande grupo de brasileiros que é conservador nos costumes, mas liberal na economia. E que esse público não se sentia ali representado pelos grandes jornais nacionais, como por exemplo a Folha de São Paulo, o Globo ou o Estadão. E para esse público, esses jornais pareciam ali progressistas ou jornais de esquerda. E aí eles vão publicar um manifesto editorial, que vai ser chamado aqui Conheça as Convicções que Guiam o Nosso Trabalho. E a gente vai ter aqui o poder da razão e do diálogo, dignidade da pessoa humana, alcance da noção de dignidade da pessoa humana, a defesa da vida desde a concepção. Então aqui já é uma posição típica aí do conservadorismo moral, essa direita religiosa, né, e liberal ali conservadora, que tem aqui no Brasil. Vai ter também aqui o valor da família, essa defesa da família tradicional divorciada, a importância do casamento também, ou seja, o casamento como uma instituição natural e não como uma construção social. Vai ter aqui a valorização da mulher também, mas vai falar do feminismo aqui que desvaloriza a maternidade e foca em pornografia, por exemplo, coisa esquisita. Vai ter aqui menos Estado e mais cidadão também, os limites da ação do Estado, ou seja, o Estado deve ser limitado, não deve regular profissões, defesa de menos intervenção estatal também. Aqui também proporcionalidade e liberdade profissional, ou seja, o Estado não deve impor limites à atividade profissional. Então é agenda liberal, de direita, né? Aqui legislação sobre casamento também, a livre iniciativa, e aí vai falar que o potencial humano precisa ter liberdade para florescer, e isso exige uma cultura que rejeita a luta de classes marxista e a visão do empreendedor como vilão ganancioso, fortalecimento do modelo federativo também, então tem uma crítica aí à centralização de Brasília. Passei aqui do 23 também, liberdade de expressão, e quando a gente analisa tudo isso, a gente não vai encontrar algo muito importante que geralmente estão nos manuais tradicionais de jornalismo, que é a questão da imparcialidade, ou pelo menos tentar parecer imparcial. A Gazeta do Povo vai fazer o contrário, ela vai transformar a parcialidade no seu principal ativo comercial, e a ideologia passou a ser o produto então. E os executivos da GRP.com, eles disseram de forma aberta que essa mudança seguia ali uma chamada estratégia do Oceano Azul. Para quem não sabe, esses livros meio de coach aí, que vai falar como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Criar um novo mercado com 2 pedaços de madeira e meio metro de barbante. Mas enfim, estratégia para a Gazeta do Povo que tinha estrutura, a ideia era sair daquela disputa sangrenta ali que eles chamavam
chamavam de Oceano Vermelho, com os grandes portais nacionais que brigam ali pela audiência geral. Então, ao invés disso, o grupo vai entrar num mercado ali pouco explorado, que é o jornalismo assumidamente conservador. E o Evandro aqui, Schenkel, ele vai falar, foi melhor que esperávamos, focamos em alguns perfis, conversando com o público liberal e conservador, isso nos ajudou a redefinir e redistribuir recursos. Então, eles focaram em alguns perfis, identificaram qual era o conteúdo que liam antes de se inscrever, quais assuntos conseguiam mais inscritos, para traçar uma estratégia baseada nessa realidade. E a estratégia era nacionalizar a marca também. E o jornal deixava de ser só um jornal do Paraná e vai virar agora um jornal do conservadorismo brasileiro. E essa geografia física, que era limitada ali pelas impressões, agora ela vai ser trocada digitalmente por uma geografia ideológica. Mas essa ascensão nacional da Gazeta do Povo, ela não teria acontecido sem um fator geopolítico ali muito favorável. Porque pensa, a sede da Operação Lava Jato ficou aqui em Curitiba e ficou a poucos quilômetros da redação do jornal. E isso mudou o lugar do jornal também no mapa da política brasileira, porque a partir de 2014, Curitiba virou ali o centro da política nacional. Enquanto a mídia ali do eixo Rio-São Paulo cobriu a operação mandando repórteres aqui para a cidade, a Gazeta do Povo estava em casa. E o jornal passou a ter uma relação muito próxima ali com a força-tarefa do Ministério Público Federal e também com o juiz Sérgio Moro. E vão ter análises do conteúdo dos editoriais e também das reportagens desse período que vão mostrar que a Gazeta atuou com uma linha auxiliar dessa operação. E o jornal ajudou a construir uma narrativa ali de limpeza ética, também de combate à corrupção sistêmica. E vai ter procuradores e o próprio juiz ali como personagens centrais dessa história. E a cobertura, na maioria das vezes, vai ser pouco crítica em relação às práticas controversas ali da Lava Jato. E entre essas práticas estavam ali as prisões preventivas longas, os vazamentos seletivos de informações também, e quando surgiam críticas à operação, o jornal costumava tratar aquelas críticas ali como se fossem em defesa da corrupção, ou uma cumplicidade com a corrupção também. E o jornal aproveitou essa proximidade ali oferecendo furos, entrevistas exclusivas também com o Deltan Dallagnol, com o Sérgio Moro também, e esse material gerava muito tráfego na internet, não no caso do YouTube aqui que tá meio flopado, mas as notícias do site eram bastante citadas por outros veículos ali da imprensa nacional também. E mesmo durante a crise ali da Vaza Jato em 2019, quando o Intercept Brasil aí divulgou mensagens que mostravam conversas ali entre o juiz e a acusação, a Gazeta do Povo vai manter uma posição de defesa da operação. E o jornal deu espaço ali privilegiado para a versão dos procuradores, tentou diminuir também o peso das revelações sobre aquela relação entre o juiz e a acusação, e essa postura ajudou, né, a Gazeta a conquistar aquela chamada ali audiência lavagista, porque esse público era formado em grande parte por uma classe média ali indignada com o PT, e tinha um discurso moralista e que mobilizava politicamente também. E esse mesmo público já estava sendo incentivado ali a desconfiar da Folha de São Paulo, da Globo. Não sei se vocês veem ainda hoje isso. Hoje eu sinto que tem um pouco menos, mas era tudo Globo lixo, Folha lixo, mas eu ouvia pouco Gazeta lixo. Mas enfim, tanto a Gazeta como a Globo eram vistos como brandos com a corrupção ou críticos demais com os excessos do Moro, e para essas pessoas a Gazeta do Povo virou ali um porto seguro, onde eles encontravam textos ali que confirmavam o que eles já pensavam. E a defesa da Lava Jato foi o primeiro estágio desse foguete que levou a Gazeta do Povo a ganhar alcance nacional. E se a Lava Jato deu base moral para esse discurso anticorrupção, vai ser a eleição do Bolsonaro em 2018 que vai trazer esse conteúdo do que chamam de guerra cultural, que a Gazeta do Povo estava precisando ali para prender o seu novo público. Porque durante a campanha presidencial de 2018, a Gazeta do Povo vai crescer de forma muito rápida. Em outubro de 2018, mês da eleição, o site do jornal chegou a ser o mais lido do Brasil ali entre os sites de jornalismo. Ele vai passar na frente de marcas nacionais antigas. E pensa, para um jornal que era visto como regional, isso vai ser um resultado fora do comum. E esse crescimento confirmou então essa aposta da direção do jornal. Tinha uma demanda muito grande por um jornalismo antipetista, um jornalismo conservador, e o público já estava lá e queria esse tipo de conteúdo também. E a Gazeta não só cobriu a subida do Bolsonaro, como ajudou também a organizar o discurso que tornava isso aceitável para parte da classe média. E enquanto outros veículos davam mais destaque às falas autoritárias ali ou preconceituosas do Bolsonaro, a Gazeta estava focando em outros pontos ali. Estava focando naquela agenda econômica liberal do Paulo Guedes, também estava focando na agenda de costumes ali conservadora, e o jornal ajudava a traduzir aquele bolsonarismo ali para uma linguagem que parecia mais aceitável para um público com mais estudo e mais renda. Então aquele discurso tosco do Bolsonaro, o pessoal pegava ali, dava uma repaginada e levava para aquela galera ali mais classe média alta. E a linha editorial da Gazeta, ela passou a copiar estratégias usadas pela direita alternativa dos Estados Unidos, que a galera chama ali de alt-right, né? Aqueles veículos como o Fox News, por exemplo. E alguns temas viraram parte do dia a dia do jornal. Então sempre tinha ali ideologia de gênero, marxismo cultural, doutrina
doutrinação das escolas, direito às armas, e os caras tinham metido até uma ferramenta aí chamada de monitor da doutrinação, que era uma plataforma que incentivava os leitores ali a denunciar professores, denunciar instituições também por uma suposta doutrinação ideológica em escolas e universidades. Era tipo o Wilquerez Leão ali, só que de um jeito mais institucionalizado. E claro que a iniciativa gerou uma reação imediata de sindicatos de professores, também de entidades acadêmicas. E essas entidades disseram que a ferramenta era um instrumento de perseguição, de censura, naquele estilo ali do macartismo americano mesmo. E aí depois da pressão, a ferramenta foi tirada do ar, mas mesmo assim, esse episódio mostrou algo bastante importante pra gente. Mostrou que o jornal estava disposto a atuar como um militante na guerra cultural e usar o pânico moral como forma de gerar engajamento. E a saída do Moro do governo Bolsonaro ali em abril de 2020, isso criou um problema para a linha editorial da Gazeta do Povo ali gigante, porque o jornal tinha construído apoio tanto entre os lavagistas quanto os bolsonaristas. E no começo o jornal ficou dividido ali. E alguns colunistas que estavam mais ligados à Lava Jato vão atacar o Bolsonaro pela demissão do Moro e por aquela interferência também da Polícia Federal. Já os outros mais fiéis ao Bolsonaro vão passar a atacar o Moro, vão chamar ele de traidor. E com o tempo a direção do jornal fez uma escolha. Então, como a maioria dos assinantes já era bolsonarista, o jornal foi pouco a pouco ali normalizando o governo do Bolsonaro nas suas análises. E nas eleições de 2022, essa tensão vai ser resolvida de forma clara, porque o jornal fez um apoio editorial à reeleição do Bolsonaro no segundo turno, mesmo que isso aparecesse ali como uma análise de cenário, e a justificativa era impedir a volta ali do projeto de poder do PT. E durante a apuração dos votos ali, as chamadas super lives da Gazeta do Povo, eles funcionavam na prática ali como um comício virtual de direita mesmo. Então vai ter comentário emocionado, com gente chorando, gente se revoltando. Então tudo isso vai marcar aí a cobertura da vitória do Lula. E lembrando que na pandemia, a CPMI classificou o jornal Gazeta do Povo aí como disseminador de fake news. Vai falar que 3 ou mais matérias classificadas como desinformativas no período analisado pelos principais checadores de notícias do país e de serem canais que contrariam consensos científicos, difundem teorias da conspiração ou apresentam conteúdos parcialmente danosos à saúde pública. E a reestruturação produtiva da Gazeta do Povo também incluiu a criação aí de um sistema de estrelas de colunistas. E se a gente fala do ponto de vista lá no Gramsci, essas pessoas não vão ser só jornalistas, elas funcionam como intelectuais orgânicos ali da nova direita, porque a função dessas pessoas é organizar, é explicar, é espalhar essa visão de mundo de parte ali da classe dominante. E o jornal passou a investir pesado nessa contratação de nomes que tinham sido ali afastados, marginalizados pela grande mídia tradicional. E esses nomes vão ser reapresentados ali para o público como vítimas de censura, como símbolos de liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo vão virar ativos comerciais ali importantes para o jornal. Então a ideia era simples, era transformar essas figuras em rostos conhecidos da nova Gazeta e também usar a base de seguidores dessas pessoas para atrair e manter assinantes. Então a gente vai ter aí o Rodrigo Constantino, que era ex-Veja, ex-Jovem Pan, ele ataca a esquerda cultural, né, defende o liberalismo econômico radical. Tem o Alexandre Garcia também, ex-Globo aqui, que é uma voz de autoridade, né, da credibilidade institucional ali para a defesa do governo Bolsonaro, críticas ao STF também. Vai ter aqui o J.R. Guzzo também, que era ex-Veja, é um crítico mais institucional, né, vai atacar o STF, a burocracia estatal ali com um refino a mais. Vai ter a Cristina Graham aqui, que é do GRPcom mesmo, vai ter uma carreira interna, é mais militante de base, vai se conectar com aquele bolsonarismo popular, questiona a urna, apoia ato radical também. Vai ter também o Luiz Lacombe aqui, que é ex-Globo, ex-Band, foca nessa pauta, né, de liberdade de expressão ali absoluta. E o Guilherme Fiuza aqui, ex-Época e ex-Jovem Pan, ele é mais satírico, ele vai mais usar ironia ali, sarcasmo para criticar a esquerda. Só que a prioridade dada para esses colunistas vai criar conflitos fortes dentro da própria redação ali, porque pensa, de um lado estavam ali os nomes famosos e de outro estão aqueles jornalistas que restavam ali, que formavam aquele corpo técnico do jornal. E em novembro de 2020, mais de 120 funcionários vão assinar uma carta aberta para a direção. E nessa carta eles vão criticar a decisão de manter o Rodrigo Constantino como colunista, e isso vai acontecer depois dele dizer em uma live que não denunciaria o estuprador de sua filha se ela estivesse bêbada. E a resposta da direção de GRPcom vai mostrar como o jornal passou a funcionar, porque o jornal vai divulgar uma nota defendendo a liberdade de expressão, manter a pluralidade e vai manter o Constantino no time. E aqui vai ter uma carta de esclarecimento aos leitores da Gazeta do Povo. Então o recado foi claro, que o capital simbólico e financeiro que o colunista estava gerando, por atrair ali os assinantes ideológicos, isso valia mais do que uma ética jornalística, ou ali um clima legal de trabalho dentro da redação. E o ganho econômico e político vindo da opinião passou a pesar mais do que a solidariedade ali entre os trabalhadores. E a sobrevivência econômica do novo modelo do jornal
jornal, ela depende dessa base fiel de assinantes, como eu comentei antes. E isso cria um ciclo que vai se alimentar sozinho, porque quanto mais o jornal fala para esse público específico, mais precisa manter também esse público mobilizado, indignado para que ele continue pagando. E quando a Gazeta do Povo chegou à marca de 100 mil assinantes digitais, ela passou a ter uma fonte de renda ali regular. E isso deu para o jornal uma boa proteção contra aquelas oscilações do mercado de publicidade. Mas esse modelo também criou um problema novo ali para eles, porque para manter o assinante pagando todo mês, o jornal precisa alimentar constantemente o sentimento desse leitor. E o jornalismo deixa de ser apenas o relato do que aconteceu. Ele passa a ser uma confirmação do que o leitor já sente sobre o que aconteceu. E isso é gostosinho de ler, né? É tipo os vídeos que a gente vê na internet aí, os debates, daquele cara que tu curte lá e já sabe mais ou menos o que ele vai falar. Então a notícia ela vira um produto de identidade. O assinante não paga mais R$19,90 por mês só para se informar. Ele paga para financiar uma causa, para ajudar a derrubar o sistema, para proteger a família. O jornal passa a funcionar ali como um clube político. E essa radicalização trouxe efeitos colaterais ali, porque os Sleeping Giants aqui, eles vão começar a campanha para retirar anúncio de empresa que apareciam ali ao lado dos conteúdos da Gazeta. E o argumento era que esses conteúdos continham ali desinformação, discurso de ódio. E a reação do jornal vai ser levar essa disputa para a justiça. E o jornal vai acusar o movimento de censura, de perseguição comercial, e esse conflito mostra uma contradição do capitalismo atual, né? Porque de um lado tem ali o capital woke, que são as grandes empresas multinacionais que se preocupam ali com ESG, com segurança de marca, e do outro tem o capital conservador, que vai incluir mídia de direita, que está financiada por varejistas alinhados ali ideologicamente, e também por assinaturas individuais. E aí, com a perda desses grandes anunciantes, a Gazeta vai passar a depender ainda mais dos seus assinantes. E isso vai empurrar o jornal ainda mais para a direita. E o processo funciona como uma espécie de purificação ideológica ali, imposta pelo mercado. Então, quanto menos empresas como a Samsung ou a Ford anunciam ali, mais o jornal precisa agradar o seu João, o Zezinho ali, o tio que tira foto de óculos escuros dentro do carro, o aposentado ali bolsonarista que paga assinatura todo mês. Então, quando a gente olha com cuidado toda essa trajetória da Gazeta do Povo, fica claro que essa transformação não foi um acidente. Ela foi um sintoma de uma mudança maior na indústria da mídia, nessa era também das plataformas digitais, essa polarização política, e a gente consegue ver vários movimentos, né? Que era aquele jornalismo aí do século XX, que era o primeiro movimento, que buscava aquela aparência de neutralidade, depois vai vir o colapso ali de 2015, e aí vai ter um segundo movimento que vai ser essa crise de acumulação de capital, e aí vão vir as demissões em massa, o medo de perder relevância, o risco de falência, e aí vai ter um terceiro movimento que vai ser a criação desse novo modelo aí, que é um jornalismo digital com custos fixos mais baixos, muita militância ideológica, financiamento direto por assinaturas também, desse público politicamente radicalizado. Então a Gazeta do Povo a nível de negócio é um caso de transformação e de sucesso agora muito interessante, porque conseguiu mudar a forma como usa ali seu capital simbólico, deixou de ser um jornal de referência do Paraná, mas no lugar disso virou ali uma espécie de think tank com um megafone ali da direita brasileira. Só que a Gazeta mostra algo muito importante pra gente aqui, porque no estágio atual do capitalismo informacional, a polarização não é só um efeito colateral, ela virou um modelo de negócio, e um modelo de negócio que pode dar muito lucro. E a verdade factual ali, que antes era o centro do negócio, vai ser trocada por essa validação de identidade de quem lê. As pessoas que estão lendo ali querem só se identificar. Então o jornal conseguiu sobreviver do ponto de vista econômico, vai pagar um preço por isso, vai se parecer pouco com a ideia liberal clássica de imprensa, e agora vai funcionar mais como um partido político no sentido do Lenin mesmo, que é um organizador coletivo, um agitador de massa também, só que a serviço da reação conservadora. Então, no fim das contas, essa história aqui é uma história de como a burguesia brasileira reorganizou seus aparelhos de hegemonia, tudo isso para sobreviver a essa crise econômica e política que aconteceu na última década. Deixando aqui um Olavo de Carvalho para vocês. Enquanto isso, diz aí o que você pensa sobre isso. Você conhecia a Gazeta do Povo? Não conhecia? Já leu? Nunca leu? Lê e não gosta? Lê e gosta? Ou se você é como eu lá, lia no passado e gostava? Diz aí sua opinião nos comentários. E se você chegou até aqui, você viu que esse vídeo foi longo, deixa o like aí para dar aquela moral. Isso leva o conteúdo para mais pessoas. Também não esquece de se inscrever no canal e ainda considere se tornar membro. Tem uma série de vídeos exclusivos que você pode desbloquear a partir de agora. E é isso. Todo dia, meio-dia, um vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até amanhã.